Bom dia! O nosso trabalho é sobre insulinas e insulinoterapia. O nome dos integrantes do grupo você pode encontrar no último slide. Bom, o trabalho apresentado aborda a insulinoterapia, uma forma de tratamento e controle do diabetes mellitus. Essa terapia consiste em distintas formas moleculares da insulina em si, as quais podem ser administradas de diferentes maneiras e em diferentes quantidades de acordo com a necessidade de cada paciente. Próximo. A molécula da insulina. A molécula original da insulina é essa aqui, com essa fórmula bem grandona, com peso molecular de 5.807,6 gramas por mol. Essa imagem é uma representação tridimensional da molécula de insulina. Próximo. A insulina é um hormônio polipeptídico constituído de duas cadeias e secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans, presentes no pâncreas. É produzida enzimaticamente no aparelho de Golgi por clivagem da proinsulina juntamente com o peptídeo C, ou seja, para cada molécula de insulina formada, é também formada uma molécula de peptídeo C. Próximo. Apresentada, é possível visualizar o que foi descrito anteriormente. O tempo de meia-vida biológico da insulina é de aproximadamente 5 a 10 minutos, sendo esta metabolizada pelo fígado. Já a meia-vida do peptídeo C é de aproximadamente 20 a 30 minutos, sendo este eliminado por degradação renal. Próximo. Insulina, ela se liga aos seus receptores na membrana celular, promovendo a migração das proteínas transportadoras de glicose do citoplasma para a membrana celular. Essa maior concentração das proteínas transportadoras na membrana permite, então, uma maior entrada de glicose nas células, como demonstrado aqui na imagem. Próximo. Bom, nessa tabela são elencadas algumas diferenças moleculares presentes nas formas disponíveis no mercado para a insulinoterapia. Então, as insulinas de ação curta e rápida, ação intermediária a prolongada e as de ação prolongada. Próximo. A principal característica que distingue os diferentes tipos de insulinas disponíveis no mercado é a sua farmacocinética, ou seja, variam de acordo com seu início de ação, a sua duração de ação e o tempo necessário para atingir a sua concentração máxima. As insulinas podem ser de origem humana, bovina, suína, sintética. E a insulina humana, a NPH e a regular, utilizadas no tratamento do diabetes, atualmente são desenvolvidas em laboratório a partir da tecnologia de um DNA recombinante. A insulina chamada de regular é idêntica à humana na sua estrutura. Já a NPH é associada a duas substâncias, protamina e o zinco, que promovem um efeito mais prolongado. Próximo. As insulinas mais modernas, chamadas de análogas ou análogos de insulina, são produzidas a partir da insulina humana e modificadas de modo a terem ação mais curta, como, por exemplo, as insulinas Lispro, Aspart ou Glulisina, ou ação um pouco mais prolongada, como as insulinas Glargina, Detemir e Degludeca. As insulinas podem ainda ser apresentadas na forma de pré-misturas. As pré-misturas elas são úteis para pessoas que têm dificuldade em elaborar a insulina em 2 frascos diferentes. Há vários tipos de pré-misturas. Insulina NPH com insulina regular, na proporção de 70 para 30, e análogos de ação prolongada, com análogos de ação rápida. Próximo. Bom, retomando então. Quanto ao tempo de ação, há disponíveis 4 tipos de insulina no mercado, sendo essas as insulinas de ação ultralenta, lenta, rápida e ultra-rápida. Nesse contexto, é importante ressaltar a importância do tratamento individualizado com insulina, considerando o estilo de vida do paciente e as suas necessidades individuais de controle glicêmico. Próximo. O pâncreas fabrica 2 tipos de insulina, sendo esses a insulina basal e a insulina bolus, ou insulina prandial. A insulina basal se refere à secreção constante de insulina que permanece em níveis baixos no sangue o tempo todo e é produzida em forma de gotas contínuas, mantendo a liberação de glicose para as células do organismo. Já a insulina bolus diz respeito a quantidades maiores de insulina que são liberadas na circulação sanguínea em momentos de maior necessidade, como, por exemplo, as refeições, quando há aumento de açúcar no sangue. Próximo.
Insulinas de ação rápida. As insulinas de ação rápida encontradas nas farmácias são utilizadas para proporcionar ação semelhante a esses bolos de insulina, ou seja, a insulina prandial, que ocorrem na fisiologia, necessárias principalmente às refeições. Próximo. As injeções de insulina de ação intermediária, NPH, e lenta, os análogos, atuam de forma semelhante ao fornecimento basal e são aplicadas em uma ou duas aplicações diárias, como por exemplo, glargina, Levemir ou NPH, ou até 3 vezes ao dia, como NPH, a fim de proporcionar o componente basal da insulinização. É por isso que algumas vezes, para um bom tratamento com insulina, seguro e eficaz, minimizando o risco de hipoglicemia, usam-se várias aplicações diárias no esquema assim conhecido como basal bolus. Próximo. As insulinas de ação ultra rápida apresentam início de ação entre 5 a 15 minutos, pico de 30 a 60 minutos e duração de 3 a 5 horas. Algumas marcas disponíveis nesse caso são a Humalog, Lispro, Novaropid, Asparte e a Pidra, a glulizina. Essas insulinas podem ser injetadas imediatamente antes de uma refeição ou, em alguns casos, depois de uma refeição. Aproximam-se da quantidade apropriada do bolus naturalmente fornecido pelo corpo. Deixam a corrente sanguínea rapidamente, minimizando o risco de hipoglicemia durante várias horas após a refeição. Têm aparência límpida e estão disponíveis em frascos e refil para canetas. As insulinas de ação rápida por sua vez, possuem um início da ação de 30 minutos, pico entre 2 a 3 horas e duração de 3 a 6 horas. Algumas marcas disponíveis nesse caso são Humulin regular e Novolin regular. Essas insulinas devem ser injetadas de 30 a 45 minutos antes da refeição. Têm aparência límpida e estão disponíveis em frascos e refil para canetas. Próximo. As insulinas de ação intermediária, elas apresentam um início de ação entre 2 a 4 horas, o pico entre 4 a 12 horas e a duração de 12 a 18 horas. Algumas marcas disponíveis para esse caso são a Humulin NPH e a Novolin M, que também é NPH. Essas insulinas possuem um aspecto turvo e estão disponíveis em frascos e refil para as canetas. As insulinas de ação lenta possuem um início da ação entre 1 a 2 horas, no caso do Detemir, e de 1 hora para a glargina. Seu pico ocorre para o Detemir entre 6 a 8 horas e para a glargina praticamente não há pico. A duração é de 6 a 23 horas, dependendo da dose para o Detemir, e de 24 horas para a glargina. Algumas marcas disponíveis para esse caso são Levemir e Lantus. Essas insulinas apresentam aparência límpida, estão disponíveis somente com prescrição médica e não podem ser misturadas na mesma seringa com qualquer outro tipo de insulina. Estão também disponíveis em frascos e em refil para canetas. Próximo. Em caso de tratamento personalizado, pode estar presente ainda mais de um tipo de insulina, podendo estas serem usadas em diferentes momentos do dia, na mesma hora ou até na mesma injeção. Porém, no mercado farmacêutico, há disponíveis algumas opções pré-misturadas desse hormônio. As insulinas pré-misturadas apresentam início da ação de 30 minutos, pico de 2 a 4 horas e duração de 22 a 24 horas. Algumas marcas disponíveis para esse caso são a Humalog regular, na proporção de 75 para 25. A Humalog na proporção 50-50, Humulin na proporção 70-30, Novolog regular 70 para 30 ou a Novolog Mix 70 para 30 ou Novolin Mix 70 para 30. Essas insulinas são úteis para pessoas que têm dificuldades para elaborar a insulina em 2 frascos diferentes e para aquelas que têm baixa visão ou destreza. Próximo. Quanto aos locais de aplicação da insulina, destaca-se a importância de alternar o local de cada aplicação, fazendo rodízio, pois quando uma área é utilizada muitas vezes, podem acontecer problemas degenerativos locais e prejudicar a absorção da insulina, não tendo um bom controle do diabetes.
Ela pode ser aplicada em regiões como o abdômen, coxas, braços e nádegas. Próximo. A imagem apresentada representa um tutorial sobre a forma correta de aplicação da insulina, desde a conservação do medicamento, higienização do material e da área de aplicação e término da aplicação. Próximo. Para mimetizar a ação da insulina prandial, deve-se usar a insulina rápida ou a regular. Como já dito anteriormente, a rápida deve ser aplicada 30 minutos antes da refeição, possui um pico de 2 a 4 horas e duração de 5 a 8 horas. E a ultra rápida é necessário aplicar apenas 15 minutos antes, com pico de 1 hora e duração de 4 horas. As insulinas ultra rápidas, elas reduzem o risco de hipoglicemia. Então, aqui no esqueminha você tem alguns exemplos. Próximo. Para mimetizar a ação da insulina basal, que é produzida em resposta à produção hepática de glicose, são utilizadas a insulina intermediária, a lenta e a ultralenta. A intermediária, que é a insulina mais utilizada no Brasil, é a NPH, que tem uma consistência mais leitosa. As lentas são a glargina e a detemir. Uma característica muito legal da glargina é que ela não possui pico, então isso é muito bom porque evita a hipoglicemia. E as ultralentas, que são a glargina U300 e a degludeca. O gráfico apresentado aqui nesse slide mostra os perfis de ação das diferentes insulinas e o análogo de insulina. Vale observar o pico glicêmico das insulinas ultra rápidas e rápidas e como a curva é mais horizontalizada a partir da insulina intermediária. Tá bom? Próximo. Pacientes diagnosticados com diabetes mellitus do tipo 1 devem logo começar o tratamento com insulina para prevenir descompensação metabólica e a cetoacidose diabética, principalmente os pacientes pediátricos, pois tendem a apresentar o quadro de cetoacidose diabética ainda na fase de apresentação da doença. Então, é muito importante começar esse tratamento em até 6 horas após o diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Diabetes preconizou uma dose diária total de insulina em pacientes com diagnóstico recente ou após um quadro de cetoacidose diabética de meio a 1 unidade por quilo por dia. Próximo. Sobre as metas de controle glicêmico, temos as tabelas que mostram os valores de referência para adultos, crianças e gestantes. A primeira tabela é a meta de controle metabólico, de acordo com as sociedades científicas para os adultos. As sociedades são a ADA, IDF, a ACE e a Sociedade Brasileira de Diabetes. No Brasil, nós seguimos a SBD. Próximo. Aqui são as metas glicêmicas ótimas propostas pela International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, a ISPAD. Temos a glicemia pré-prandial de 90 a 145 mg por decilitro, a pós-prandial de 90 a 180, ao deitar de 120 a 180, a glicemia da madrugada de 80 a 162 e a hemoglobina glicada de 7,5%. Aqui são as metas de glicemia capilar para ADM na gestação, segundo as mesmas sociedades. Ok, pode passar. Há vários tipos de preparos insulínicos. Dentre eles, temos os de curta e rápida ação. A injeção subcutânea. O início da ação, 30 minutos. A administração já foi mencionada anteriormente. E a duração de 5 a 8 horas, que é relativamente curta. Ela é eficaz na atenuação das elevações altas de glicose e ajustes rápidos da dose, baseado nos níveis dos valores glicêmicos. O seu uso é pré-operatório, em controle de pacientes gravemente enfermos hospitalizados e nas complicações hiperglicêmicas agudas. Os tipos, como também já foram mencionados, lispro, asparte e agulizina. São análogos da insulina regular, porém mais caros que as insulinas antigas. Próximo. Os preparos insulínicos de ação intermediária, sendo eles a insulina NPH, de ação intermediária, administrada 2 vezes ao dia,
que é um meio termo entre algum grau de cobertura das refeições e a provisão de níveis insulínicos basais. Ela possui a melhor relação custo-benefício. Próximo. Preparados insulínicos de ação prolongada. A insulina glargina, que é administrada uma vez ao dia, que é solúvel no pH ácido, neutralizada no tecido subcutâneo e forma microprecipitados, o que retardam a sua absorção. As vantagens são uma atividade maior do que 24 horas, com a ausência do pico, como a gente já tinha mencionado. Porém, ela é mais cara e gera mais desconforto no local da injeção, com a impossibilidade de mistura de outros tipos de insulina. E a detemir, que quando absorvida ela se liga à albumina sérica circulante e também é administrada de 1 a 2 vezes ao dia. Ao se examinar um paciente com DM2, devem ser considerados alguns aspectos, como a insulinopenia, a resistência à insulina, o risco de hipoglicemia e a possibilidade do paciente se tratar fora do SUS, ou seja, se ele consegue custear o tratamento por conta própria. A insulinoterapia é a primeira linha de tratamento para os pacientes diabéticos do tipo 2 jovens, não obesos ou gravemente hiperglicêmicos, com a glicada maior de 9% apresentando sintomas. E em pacientes obesos é preciso a utilização de altas doses de insulina, devido à grande resistência periférica ao hormônio, fator que pode interferir nos esforços para restringir a ingestão calórica. Perda de peso. Próximo. Em pacientes magros e com glicemia de jejum leve, o cenário é diferente. Esses precisam de doses relativamente pequenas de insulina basal, 0,3 unidades a 0,4 unidades por quilo por dia, administradas 1 ou 2 vezes ao dia. O organismo do paciente é capaz de manter algum grau de secreção de insulina endógena estimulada pela refeição. Assim, ele precisa de menos ação da insulina de ação rápida ou até nenhuma. Próximo. Aqui no esquema você pode ver alguns esquemas terapêuticos da insulinoterapia na DM2. Próximo. O elemento-chave de um tratamento insulínico bem-sucedido é reagir às taxas aceleradas da produção de glicose endógena matinal. Porém, esse efeito deve ser capaz de conter os demais picos de glicose ao longo do dia. Portanto, a administração de uma dose única de insulina NPH pode não ser eficaz, dado que o efeito redutor de glicose não se estende por 24 horas. A introdução da insulinoterapia nos pacientes recomendados deve ocorrer de maneira gradual, sendo demarcado por 4 etapas. A primeira etapa é a insulina basal mais o hipoglicemiante oral. Deve-se manter o tratamento com os fármacos hipoglicemiantes orais, TZDs ou metformina, e associá-los a apenas uma dose de insulina, 0,2 a 0,3 unidades por quilo por dia. O NPH no bedtime é determina noturno e a glargina ou degludeca, matinal ou noturno. São as opções existentes para esse tratamento. Próximo. Uma segunda opção é a insulina basal plus. Caso o paciente continue descompensado após a primeira etapa, deve-se associar uma insulina prandial com a basal, já em uso, podendo ou não manter os hipoglicemiantes orais. É importante ressaltar que, se a opção de tratamento da etapa 1 foi o uso de NPH ao bedtime, pode-se optar por aumentar a sua dose ao invés de realizar uma associação com a insulina prandial. Porém, nesse caso, será necessária uma mudança no estilo de vida do paciente, que será submetido a uma alimentação que restrinja em maior quantidade os carboidratos, a fim de evitar os picos glicêmicos. E uma terceira opção é a insulina basal plus ampliada. Mantém a terapia de segunda etapa e adiciona-se mais uma dose de insulina prandial. Próximo. Por fim, uma quarta opção seria a opção insulina basal bolus. Se após todas as outras etapas o paciente continuar descompensado, deve-se adotar uma insulinização plena, ou seja, uma tentativa de simulação de todo o gráfico insulino através da manutenção da insulina basal ao longo de todo o dia,
e, além disso, associar 3 ou 4 doses de alguma insulina prandial também. Bom, vamos lá. A dose diária total de insulina deve ser estimada com base no peso corporal do paciente, variando de 0,5 unidades a 1 unidade por quilo por dia. Normalmente mais elevadas do que as utilizadas no caso de DM1. Os principais efeitos colaterais são a ganho de peso e a hipoglicemia. Porém, a incidência de uma hipoglicemia grave no diabetes mellitus do tipo 2 é menor do que 5%, sendo mais observada no DM1. Próximo. Efeitos colaterais. O efeito colateral mais comum da insulinoterapia é a hipoglicemia, que pode ser causado pela omissão de refeições, por causa de erros na dosagem de insulina e pelo consumo excessivo de álcool, ou por praticar exercícios que trabalham músculos próximos ao local em que a insulina foi aplicada, já que isso acabaria acelerando a sua absorção e causando a hipoglicemia. Próximo. Os sintomas causados pela hipoglicemia são cefaleia, ansiedade, taquicardia, aumento do apetite, vertigem, visão turva, confusão, diaforese, tremores e fadiga. Também é possível sentirem sintomas potencialmente perigosos, como o coma hipoglicêmico, com risco de óbitos ou sequelas neurológicas e até mesmo o óbito, ou precipitações de arritmias cardíacas e ou isquemia miocárdica. Próximo. Por fim, outros efeitos colaterais são o aumento da massa corporal, a reação no local da injeção, como a lipodistrofia, que pode ser corrigida com o rodízio dos locais de aplicação. Aqui é a nossa bibliografia, e aqui são os nomes completos de todos os integrantes do grupo. Muito obrigada pela atenção, peço perdão por ter me estendido um pouquinho aqui no tempo, e é isso, obrigada.